Oi meninas, bom dia. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu vou ler só o versículo da reflexão. Já fiz a leitura toda de Lucas. Quem está me acompanhando, hoje eu li o capítulo 16 de Lucas. Era o 15, era para ser o 15. Nós estamos no mesmo um capítulo atrasado, porque o primeiro eu li em 2 dias, né? Mas eu pulei o 15 porque tem um assunto que eu quero falar dele em outro dia com uma outra pessoa, tá bom? E o versículo de hoje, escolhido do capítulo 16, é o versículo 10. Eu tô falando baixinho, menina, porque eu tô na casa da cunhada e que eu tô viajando agora, tô saindo aqui agora de madrugada, e tá todo mundo dormindo aqui. Vamos lá. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Até aqui. Aqui, meninas, o que eu quero compartilhar hoje com vocês? As palavras-chave aqui que eu quero escolher: pouco e muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. O Senhor, meninas, colocou em nossas mãos recursos como mordomos. Nós somos mordomos de todos os nossos recursos que Deus nos confiou. Recursos financeiros, recursos emocionais, recursos espirituais, dons, talentos, os nossos filhos, tudo Ele nos confiou. E como mordomos, o que nós temos feito com esses recursos? O próprio tempo é um recurso. Como nós temos administrado esses recursos? E aqui a palavra diz: quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. E qual é a evidência se estamos sendo fiéis ou infiéis com os recursos que o Senhor nos confiou? O zelo. Nós temos zelado, nós temos valorizado, porque só quem valoriza algo, ele zela, ele cuida daquilo que o Senhor nos confiou. Qualquer que seja o recurso. Responsabilidade. Nós temos responsabilidade com os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidarmos como mordomos. Gratidão. Nós somos gratas por aquilo que o Senhor colocou. Como eu disse, acho que foi ontem, muitas vezes a comparação, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa gratidão, a nossa satisfação com aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos. E muitas vezes essa insatisfação faz enxergar o que o Senhor colocou, nos faz enxergar como se fosse pouco. E às vezes pode até ser pouco aos nossos olhos, assim como os pães e os peixes. Só que também existe outro princípio, além da gratidão, do zelo, da responsabilidade, que são evidências se eu estou sendo fiel ou não com os recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos, com as sementes que Ele colocou nas minhas mãos. E esse outro princípio é o transbordo. Se eu vou transbordar, porque sementes, elas foram criadas para ser lançadas na terra. E se eu vou transbordar ou não, significa se eu estou plantando, se eu vou plantar sementes que o Senhor me confiou. E semente, para ela gerar, ela precisa de morrer, né? E esse morrer seria o que, Cláudia? As renúncias, a obediência. Eu plantar essa semente no solo da renúncia, da obediência. Se eu vou obedecer, se o Senhor me deu recursos, me entregou,
esse princípio do transbordo, de eu investir esses recursos que o Senhor me entregou. Lembra da parábola dos talentos, que o Senhor, ele entregou uma medida, um talento, né? 1, 2, 5 para cada servo, e esses talentos eram de acordo com a medida, a capacidade de cada uma, de cada um, de cada uma. E o que cada um fez com os talentos que o Senhor entregou? Teve um que enterrou. Ele disse que por medo, depois quando o Senhor vem, né, para fugiu a palavra aqui, meninas, para cobrar prestação de contas. Quando o Senhor vem para prestar conta, né, daquilo que ele nos entregou, e ele virá um dia para prestar conta com o que nós fizemos com aquilo que ele nos entregou. No caso da parábola, quando ele vem, tem um servo que diz que por medo, por ficar sabendo que o Senhor era isso, era bravo, era muito exigente, ele preferiu enterrar o talento. Ou seja, ele ficou sabendo, ele não tinha suas próprias convicções. Ele permitiu que o medo, talvez permitiu que o medo da crítica, o medo de fracassar, fizesse ele enterrar o talento que ele ganhou, enterrar as sementes. Enquanto os outros que ganharam, cada um na sua medida, eles plantaram, eles investiram, eles zelaram, eles foram gratos, eles valorizaram e eles transbordaram aquele talento que o Senhor depositou na mão deles. Cláudia, e como seria para mim aumentar as minhas medidas? Porque tem outro versículo que diz assim: aquele que é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aquele que é fiel naquilo que o Senhor te entregou, mesmo você tendo a percepção que é pouco, mas se você é fiel, zelando, tendo responsabilidade com aquilo que ele te entregou, sendo grato por aquilo que ele te entregou, mesmo você achando ainda pouco, e você depositando na terra essas sementes, ou seja, transbordando na vida dos outros, isso significa que você está sendo fiel. Ele te colocará no muito, ou seja, as suas medidas irão aumentando e ele depositará mais. Cláudia, e para essas medidas aumentar, maturidade é a palavra-chave. Quanto mais maturidade eu adquiro, mais as minhas medidas aumentam e mais o Senhor coloca nas minhas mãos. Falando sobre maturidade, a gente pensa em criança. Me fala se criança zela do que tem. A gente dá o brinquedo, eu vejo por Zoelis, né? Mesmo eu ensinando, mas ela ainda não tem a maturidade, está aprendendo, mas ainda não tem um nível de maturidade para zelar do que nós depositamos, entregamos nas mãos dela. E por que ela ainda não zela? Porque ela ainda não tem responsabilidade. Porque ela ainda não tem um nível de gratidão por aquilo que ela ganha, a ponto de zelar, de cuidar, né? Ainda está sendo forjada dessa maturidade. Ela está na fase que ela está com muito ciúme daquilo que ela ganha, das coisas que é dela, está com dificuldade de dividir. Ou seja, criança é imatura, ela ainda não consegue valorizar, por isso que ela não consegue zelar, ela ainda não consegue valorizar. Tanto que se eu pegar uma pulseira de ouro e eu pegar uma pulseirinha de borracha, que ela gosta de brincar com a pulseirinha de borracha, aquelas liguinhas de pamonha, e colocar para ela escolher, ela vai escolher a pulseira de borracha. Por quê? Porque ela ainda não compreende, ela ainda não tem um nível de maturidade para entender o valor das coisas. E se ela ainda não compreende o valor das coisas, ela ainda não zela. Se eu der a pulseira de ouro, ela vai perder, porque ela
não entende, não compreende o valor daquilo, ainda não tem a maturidade para valorizar, para zelar, para ter responsabilidade e para transbordar na vida de outro, para dividir, para investir, para plantar. É por isso que Deus não deposita coisas grandes, valores grandes. E quando eu falo de valores grandes, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de qualquer tipo de recurso que eu mencionei aqui no início, recursos emocionais, recursos espirituais, dons, talentos. Ele não vai depositar na mão de crianças, de pessoas imaturas. E por isso, todos os dias, o Senhor nos convida, tem nos convidado a crescer em maturidade, para que possamos olhar para tudo aquilo que nós temos, e mesmo que nós consideramos pouco, como aqueles discípulos, como nós refletimos em outro momento, olharam para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e acharam pouco, mas Filipe dispôs o pouco que ele tinha e o Senhor multiplicou, porque ele estava disposto a repartir, a transbordar, a dividir aquilo que ele tinha. Então, minha irmã, eu preciso de terminar, que eu já vou viajar novamente, mas a reflexão que eu quero compartilhar para que você medite, olhe para tudo que o Senhor depositou nas suas mãos, todos os talentos, todos os recursos, todas as sementes em qualquer área da sua vida. Você tem sim, você tem dons, talentos, habilidade, tem uma unção específica, algo que o Senhor te colocou nas suas mãos para te capacitar, para que você transborde na vida do outro. E assim como você vai cumprindo esses princípios do zelo, da responsabilidade, da gratidão, do transbordo, significa que você está sendo fiel. E quanto mais você é fiel com o pouco, com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, você vai crescendo em maturidade, as suas medidas vão aumentando. Lembra que eu disse que a evidência de que suas medidas estão aumentando é a maturidade, é ela que vai fazer as suas medidas aumentar. Olha aqui, meu celular está apoiado em um copo. Esse copo aqui, a medida dele é aproximadamente 300 ml. Então eu só posso colocar 300 ml de água. Já estou indo. Para mim depositar mais água, eu preciso de outro recipiente maior. Assim é a nossa vida, as nossas medidas vão aumentando conforme a nossa maturidade vai crescendo. E como crescer maturidade? Quando eu vou me submetendo aos processos. Cada processo que eu me submeto, eu aprendo, eu elevo o meu nível de maturidade e eu vou ficando mais apta a receber mais do Senhor para me transbordar. Então, meninas, essa é a reflexão de hoje. E mais uma vez eu repito, olhe para os seus talentos, olhe para as suas sementes, tudo aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos para você administrar como mordomo. E se pergunta, o que eu tenho feito com os meus talentos? Eu tenho enterrado? Eu tenho sido fiel, zelando, cuidando, valorizando, sendo grato e transbordando, que é o principal princípio, transbordar na vida do outro. Que o Senhor te edifique, que o Senhor te confronte, como essa palavra também me confronte, mas acima de tudo que o Senhor te desperte. Amém? Um dia abençoado para todas vocês.